Nós vamos meditar hoje em Lucas 1, a partir do versículo 47. A palavra do Senhor nos fala assim: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o poderoso fez para mim coisas grandiosas, e o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração. Sobre aqueles que o temem, Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Palavra da nossa salvação. Podemos sentar. Meus amados irmãos, boa tarde. Vocês estão bem? Que não está, vai sair daqui muito bem, porque Nossa Senhora hoje, ela quer nos fortalecer, ela quer nos levantar. Amém? Essa palavra, ela é uma palavra bem conhecida, né? É chamado Cântico de Maria, o Magnífica. E eu estava pesquisando sobre essa palavra e eu encontrei uma homilia do nosso Papa Francisco do 2022. E eu peguei algumas coisas que ele traz, explicando essa passagem, esse Cântico de Maria, juntamente com aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, magnífico quer dizer engrandece, né? Canto de Maria. O Papa Francisco diz assim, esse Cântico de Maria narra a obra de Deus na história e também anuncia uma inversão de valores. Vamos já entender o que ele quis dizer. Profetizando o que Jesus dirá em sua carta magna, a lei do novo povo de Deus, que são as bem-aventuranças, que está em Mateus 5, de 1 a 12. Bem-aventurados os pobres e humildes de coração. Então, meus amados irmãos, o Papa Francisco, ele diz assim, o canto de Maria é o canto da esperança. Olha só, lá em 2022 ele já falava isso, que o canto de Maria, o Magnífica, é o canto da esperança. É um canto que louva, é um canto que exalta a Deus, e é um canto que fala daquilo que Deus fez na vida de Nossa Senhora, né? O cântico de louvor que contempla a obra de Deus e a história da salvação do povo de Deus. Então nós vamos meditar essa passagem com essa dinâmica, né? Nós vamos entender aqui o que esse cântico nos ensina e o que esse cântico nos revela. Aqui o Papa disse que o Cântico de Maria, ele anuncia e ele profetiza. Anunciar é a mesma coisa de ensinar, e profetizar é a mesma coisa de revelar. Eu já tinha isso no meu coração antes de eu pegar essa passagem aqui na internet, dessa homilia do Papa. Eu já tinha no meu coração, quando eu lia, o Senhor colocava no meu coração. Nós vamos entender o que é que ele ensina e o que ele revela. Aí o Papa veio com a questão do anúncio, que Maria profetizava. Então, encaixou aquilo que o Espírito Santo colocava no meu coração e aquilo que o Papa fala com relação a esse cântico. Lá no versículo 47, Nossa Senhora, ela começa nos ensinando. Ela diz assim: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que Nossa Senhora está nos ensinando aqui
nesse versículo? Nossa Senhora, ela fala da alma e do espírito. Sim ou não? Então Nossa Senhora, ela está nos ensinando aqui a como nós, cristãos, devemos louvar e exaltar ao nosso Deus. E aí eu pergunto a você, como é que está o seu louvor a Deus? Será que o que a gente fala às vezes fica só da boca para fora? Maria ensina aqui que ela exaltou, louvou ao Senhor com a sua alma e com seu espírito. Ou seja, com tudo aquilo, com toda a sua potência que era ela. E é assim que eu e você devemos louvar ao nosso Senhor. O nosso todo, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa memória, as nossas potências espirituais, as nossas potências da alma, com tudo o que é o ser humano. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós louvamos o Senhor só da boca para fora. O nosso louvor é apenas um louvor externo. Ele não vem de dentro para fora. Maria, ela louvou aqui o Senhor com todo o seu ser. E é por isso que esse cântico, ele é considerado o cântico mais bonito, mais profundo de toda a palavra de Deus. O cântico de Maria. Então hoje nós aprendemos com Maria que eu não posso louvar ao Senhor só da boca para fora. Quando eu estou pegando o meu texto e estou rezando, estou fazendo o quê? Ontem lá na celebração eu falava sobre as nossas devoções, as nossas venerações aos santos. Para que servem as nossas venerações e as nossas devoções ao santo? Para louvar ao Senhor, para o bendizer, para colocar a nossa alma junto dele. E a nossa veneração aos santos não é apenas para me pedir, mas para mim louvar a Deus e imitar as suas virtudes que nos levam a Jesus. Isso é eu venerar um santo, São José, como nós estamos no tempo da igreja, a igreja universal, porque ele é considerado o padroeiro universal da igreja. Então, a minha veneração ao santo não pode ser apenas para pedir. Devemos pedir sim. Pedir pelas nossas coisas espirituais, pelas nossas necessidades materiais, mas essa louvação, aliás, essa veneração, ela tem que nos levar a Jesus, tem que nos levar a Deus, tem que nos levar a imitar Ele, que Ele era todo de Deus, e não apenas pedir. Então, quando nós rezamos um terço, não façamos só da boca para fora, falando milhões de palavras de ejaculatórias da boca para fora, mas o meu coração está ali, a minha mente está ali, o meu amor está ali. Nós temos que rezar da forma que Maria nos ensina aqui no Magnífica, porque quando nós rezamos o texto, nós estamos louvando, exaltando e bendizendo ao nosso Deus, Jesus Cristo. Porque o texto, ele fala de toda a vida de Jesus Cristo. Então, nessa primeira parte, Maria nos ensina como devemos louvar ao nosso Deus, com a nossa alma, com o nosso ser, com o nosso espírito, nosso entendimento, todo o nosso ser. Não só da boca para fora, que muitas vezes nós fazemos. Amém? Amém. Outro ensinamento. Nos ensina que o hino de louvor e exaltação pelas grandes coisas que o Senhor realizou nela. Nesse hino de louvor, Maria, ela nos revela as grandiosas coisas que Deus fez nela. Quem era Maria? Uma menina de 13, 14 para 15 anos. Mas ela foi preparada pelo Senhor, mas ela não sabia dessa missão. Maria era uma menina humilde, pobre,
pobre de recursos materiais. A cidadezinha que ela morava era como se fosse uma favela hoje em dia, na nossa realidade. Pobre. Mas foi lá que Deus encontrou a humildade. Deus encontrou a verdadeira adoração. Deus encontrou um coração contrito com Deus. Há 700 anos, lá os profetas do Antigo Testamento já profetizavam essa virgem que iria conceber do Espírito Santo e trazer o Emanuel. Mas ela não imaginava que era ela. E Deus a escolheu. Ela só foi saber da sua missão quando o anjo veio e anunciou a ela. E ela deu o seu fiat. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não sabia nem como iria acontecer. Então, Maria, nesse cântico do Magnífica, ela nos ensina a grandeza que Deus fez nela. Ela nos ensina que precisamos ser humildes, simples, porque é na simplicidade, é na humildade que Deus se revela nas nossas vidas. Amém? Amém. Terceiro ensino. Lá no versículo 50 diz assim: e sua misericórdia se estendeu de geração em geração sobre aqueles que o temem. Deus nos ensina aqui a sua misericórdia, que se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que acreditam, sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que se entregam a esse Deus, sobre aqueles que deixam Deus agir na sua vida, que deixa Deus realizar os seus projetos na sua vida. Maria, ela tinha os projetos dela, mas Deus mudou todos os projetos de Maria e apresentou o seu plano de salvação para ela. E ela se deixou toda nas mãos do Senhor, acreditando que poderia ser possível o Espírito Santo vir e trazer uma criança no seu ventre, um verdadeiro milagre, o maior milagre que podemos ver em toda a palavra de Deus de todos os tempos. E desse milagre, desse Pentecostes, dessa efusão do Espírito Santo veio o Salvador. E assim Ele faz conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Porque Deus é essa misericórdia, que Ele vai agir de geração em geração, em todas as gerações, até os finais dos tempos. Mas para que Ele possa agir na minha vida com misericórdia, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que dar o meu sim como Maria, eu tenho que me afigurar a esse Deus, eu tenho que dar o meu sim para Ele na minha vida de conversão. Eu tenho que buscar essa conversão de vida para que Deus possa agir com misericórdia, pois Ele nos acolhe. Ele nos acolhe na nossa miséria, do jeito que nós estamos aqui, na miséria, no pecado. Não importa do jeito que você chegou, só importa você dar o seu sim para Ele. Sim, Senhor, age na minha vida, porque eu sei que Tu é misericórdia, e eu quero que Tu ajas na minha vida, porque a palavra diz que Tu é misericórdia, a palavra diz que Tu me acolhe, e eu quero essa misericórdia, eu quero esse acolhimento. Mas precisa você dar o seu sim, porque Deus, Ele não vai fazer sozinho, porque Ele te deu livre-arbítrio. Eu preciso querer, mas mais do querer, eu preciso agir, porque o querer só não faz nada. Eu preciso querer e preciso agir, assim como Maria o fez. Maria quis, deu o sim dela e agiu. A gente vê em todo o caminho de Jesus as ações de Maria, o sofrimento de Maria, o que ela fez, o que ela passou para cumprir a vontade de Deus no plano de salvação. Amém? Nós vamos entrar agora aqui tem muitas coisas mais que Maria nos ensina nesse cântico, mas não dá para a gente falar tudo. Eu tirei algumas coisas. O que Maria nos revela? O que Maria profetiza
nesse cântico. Aqui é do Papa Francisco. Ele diz assim: profetiza que ter o primeiro lugar não é o poder, o sucesso e o dinheiro. Olha aqui. Mas o serviço, a humildade e o amor. Lá nas bem-aventuranças, seu filho diz: bem-aventurados os pobres e humildes de coração. Papa Francisco diz: olhando para ela na glória, compreendemos que o verdadeiro poder é o serviço, e que reinar significa amar, e que este é o caminho para o céu. Então, amar é reinar, servir é poder. Totalmente contrário às coisas do mundo, sim ou não? É isso, meus amados irmãos, que Maria profetizava mesmo antes de Jesus Cristo nascer. Porque quando Jesus Cristo começou a sua caminhada, a sua missão, lá no monte, ele falava as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças nos diz exatamente isso. As bem-aventuranças nos fala exatamente dessa humildade, nos fala exatamente desse amor que precisamos ter. Ela é o testamento, o novo testamento da nova aliança. Assim como Moisés trouxe as tábuas da lei, Jesus Cristo veio e trouxe essa lei do povo novo, da nova aliança. E o que diz as bem-aventuranças? Aquilo que Maria profetizou no Magnífica. Veja bem: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Essa justiça é a verdade, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, os que amam, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros de coração, os que buscam a santidade, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, os pacíficos, que levam a paz, os que levam a palavra, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é os reinos do céu. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, dizerem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Essa é a lei de Jesus. Essa é a lei de Jesus e aquilo que Maria profetizava na Magnífica. E tudo que Jesus diz vem ao contrário do que o mundo prega para nós. Nós estamos vendo aqui as bem-aventuranças acontecer na vida do Frei Gilson, sim ou não? Ele está sendo perseguido porque ele está trazendo a verdade, porque ele está trazendo uma multidão de gente para orar na madrugada, para glorificar, para exaltar a Deus através do texto do Santo Rosário. Meus amados irmãos, eu comecei a fazer de madrugada. Antes eu fazia um dia, outro não, e hoje eu estou perseverando. Eu testemunho para vocês as graças que está acontecendo dentro de mim. É de dentro para fora que Deus age. Às vezes nós queremos que Deus age nas coisas materiais, mas primeiro Ele precisa curar o teu coração. Primeiro Ele precisa curar as tuas emoções. Porque muitas vezes tem algumas coisas na vida da gente que a gente quer que dê certo aqui no material e não dá, porque as nossas emoções estão feridas. O testemunho que eu posso dar é uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. A partir do momento que eu comecei a perseverar no Santo Texto, em outras práticas espirituais que eu coloquei para mim como penitência na quaresma. Uma delas é ir mais à Santa Missa, de 4 a 5 vezes na semana, no mínimo, estar comungando o corpo e o sangue de Cristo. Então, meus amados irmãos, Maria, ela profetiza aquilo que seria a vida dos novos cristãos. Ela profetiza aquilo que seria a carta magna, a lei do seu Filho Jesus, já no Magnífica. Talvez vocês nunca tiveram escutado isso. Nunca tiveram escutado uma pregação falando sobre isso.
O que é que ela profetiza mais? Ela profetiza também: todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, bem-aventurada. Chamarão. Ela não estava falando, vão me chamar. Chamarão, futuro, chamarão. Todas as gerações. Em qualquer Bíblia, em qualquer tradição, protestante, qualquer que seja, é todas. Eles não mudaram todas ainda, né? Porque estão aí fazendo uma nova Bíblia. Não sei se vocês já souberam. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Ela profetizou que tudo isso que está acontecendo, que todos esses templos feitos para ela, em homenagem a ela, que toda essa multidão de filhos que amá-la, respeitá-la como mãe, não adorando, porque ela não é deusa, mas amando como mãe, pedindo sua intercessão, se espelhando naquilo que ela é e suas virtudes. Ela já profetizava que nem ela sabia que iria acontecer, porque quando o Espírito ele sopra, nós proclamamos e a gente nem tem noção do que será o futuro, do que essas palavras podem alcançar no futuro. Então ela profetizava tudo isso que está acontecendo, tudo isso que vem acontecendo desde o sim dela. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Amém? Eu vou ler aqui para vocês como que o Papa encerra essa homilia sobre o Magnífica. Essa homilia foi, como eu já falei, em 2022. Então ele diz assim: Maria hoje canta a esperança e reacende em nós a esperança. Isso que o Papa falou está acontecendo hoje. Maria hoje canta a esperança e reacende em nós a esperança. Nela vemos a meta do caminho. Ela é a primeira criatura que com tudo de si, de corpo e alma, como ela diz lá, minha alma, meu espírito, chega vitoriosa à meta do céu. Maria, continua o Papa, mostra-nos que o céu está ao alcance das nossas mãos, se também nós não concedermos ao pecado, louvarmos a Deus com humildade e servirmos aos outros com generosidade. Não ceder ao pecado. Mas alguém pode dizer: mas padre, eu sou fraca. Aí ele diz: mas o Senhor está sempre perto de você, pois é misericordioso. Não se esqueçam qual é o estilo de Deus: proximidade, compaixão, ternura, sempre perto de nós, com o seu estilo, com o seu amor. O Papa Francisco conclui essa homilia afirmando que Maria, nossa mãe, toma-nos pela mão, acompanha-nos à glória, convida-nos a regozijar-nos pensando no paraíso. Bendigamos Maria com a nossa oração, peçamos-lhes um olhar profético capaz de deslumbrar o céu na terra. O Papa encerra essa homilia sobre o Magnífica assim. E lá no grupo de oração, no núcleo, qual foi a moção? Nossa Senhora nos dá forças para vencer as tentações. O que o Papa disse aqui? Ela nos pega na mão. Ela nos pega na mão, porque o Senhor é misericórdia. E ela é nossa intercessora, ela é a nossa mãe, ela é aquela que nos leva ao seu Filho Jesus. Mas para isso eu tenho que dar o meu sim como ela deu, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que entrar num processo de conversão, eu tenho que fazer a minha parte. E quando eu estava ajoelhada ali, o Senhor fazia me lembrar do que Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, falou para o índio. O que Nossa Senhora hoje fala para mim e para você? Não temas esta doença. Não temas
esta situação. Não temas esse problema que você trouxe hoje, nem nenhuma outra situação. Não fiques aflito, filho. Não estou eu aqui, que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da sua alegria? Meu querido filho, a quem amo ternamente, saiba que sou a Virgem Maria, mãe do Deus verdadeiro. Olha que coisa linda que Nossa Senhora pediu para me falar para você hoje. Não temas, filho amado. Não temas, filho querido, filha querida. As suas aflições, as suas dores, os seus dilemas, as suas lutas, pegue na mão dela. Pegue na mão dela, como foi mostrado aqui nas moções do grupo. Ela nos ajuda a vencer as nossas tentações. Assim como o Papa diz, pegue na mão dela, que ela vai nos ajudar, porque ela está ao lado do seu filho, orando, intercedendo por cada um de nós. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso fazer a minha parte. Não é só querer, não é só dizer, eu tenho que ter ações, atitudes, para que as promessas de Deus sobrecaiam sobre a minha vida. Será que essas grandezas que Maria fala aqui no Magnífica, cairia na vida dela, se ela não tivesse dado o sim dela? Sim ou não? Não. Essas grandezas poderosas que Deus desceu sobre ela, que sobrecaiu sobre a vida dela, só foi possível porque ela deu o sim dela. Ela abriu o coração e disse: façai de mim o que tu queres, eu dou a minha vida a ti, a minha vida é tua, seja o meu Deus e eu a sua filha. Então, para que essas promessas de Deus, para que Maria possa lhe auxiliar, você precisa dar o seu sim, você precisa querer, e você precisa tê-la verdadeiramente como uma mãe querida, não só rezando o texto, porque é muito fácil rezar o texto, sim ou não? É fácil demais, né? Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, na boca, né? O difícil é imitar as virtudes dela. O difícil é ser humilde como ela pede para que nós sejamos. O difícil é ser essa servidora, servir com amor. Deus hoje nos chama, a exemplo de Maria, vivermos na contramão do mundo. Sermos servidores, humildes e amar. Vivermos a lei de Cristo nas bem-aventuranças. Amar é reinar, servir é poder. Esse é o caminho do céu, esse é o meu caminho, esse é o seu caminho. É o caminho que os filhos de Maria, os filhos da igreja são chamados a viver. Esse é o caminho. Não é o que o mundo aí afora dita, não. Mas para isso, meus amados irmãos queridos, vamos já entrar na oração. Eu preciso ter o meu pensamento e o meu coração, não somente no mundo, nesse mundo que vivemos. Eu preciso ter o meu pensamento e o meu coração no céu. Era lá que Maria tinha o pensamento dela. Vivia aqui nesta terra e fazia tudo o que era preciso nesta terra, mas o pensamento dela era em Deus. Era em Deus, não nas coisas do mundo. E o nosso pensamento tem que estar em Deus, porque esse mundo aqui é passageiro, ele vai passar. A nossa pátria é o céu, e nós temos que começar a viver esse céu. É aqui, não é quando chegar lá, não, é aqui, a partir daqui, mesmo com as nossas cruzes, porque foi assim que Jesus nos ensinou, foi assim que ela nos ensinou, porque a partir do momento que ela deu o sim dela, ela viveu até os últimos tempos dela, superando suas dificuldades com suas cruzes, vencendo em Jesus, vencendo em Deus.
cada um de nós. Sua cruz está pesada? Sim ou não? A minha está. Não desista. Ore mais. Jejue mais. Vá mais à Santa Missa. Comungue mais o corpo de Cristo. Reze o rosário na madrugada. Já é uma penitência. A cruz está pesada? Sim ou não? Se confesse. Vá se confessar. Use as armas que Cristo nos deu para a sua igreja. Seja mais humilde. Seja mais servidor. Ame mais aquela pessoa lá na tua casa. Aquela pessoa que pisa no teu calo. Ame mais e mais essa pessoa. Beatriz, eu não consigo. Consegue mesmo não. Nós só conseguimos com Deus. E com a ajuda dela. Ame mais. Se doe mais. Seja mais servidor. Porque esse é o caminho, meus amados irmãos. Esse é o caminho que Cristo nos ensinou. Esse é o caminho que Nossa Senhora nos ensina. Hoje em dia tem as pregações aí de prosperidade. Só falam em prosperidade, riqueza material. Riqueza material é bom, mas não é tudo. Nós precisamos do suficiente para nós vivermos a nossa vida em dignidade. E Deus diz na sua palavra que Ele nos dá o que nós precisamos e ainda dá em sobra para nós fazermos a sua boa obra. E é isso que nós devemos pedir ao Senhor. Porque também nós passamos tribulações a partir da questão financeira. É isso que nós precisamos viver, meus amados irmãos. E nós estamos num tempo de quaresma. A tua igreja santa, imaculada, ela traz isso para você. 40 dias, batendo na tua cabeça, ó. Pá, 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 pá. Salmos, palavra de Deus, pedindo penitência, pedindo oração, pedindo confissão. Olha a mãe te falando, olha a mãe igreja te falando o caminho. Olha a mãe igreja te falando o caminho. 40 dias para você poder buscar a tua santidade de vida, vencer os problemas, as dificuldades, vencer o pecado. Eu escutei um testemunho de uma grande missionária que ela dizia assim: todos os nossos problemas, elas estão em dois cernes, no pecado e nas nossas emoções. Se nós resolvermos esses dois problemas, nós vamos ter o céu o mais rápido possível aqui nesta terra. Procura resolver as tuas emoções, as tuas feridas emocionais. E procura sair do pecado, viver da graça de Deus. Se você ainda não foi se confessar, vá se confessar. Vá se confessar. Deixe a sua sujeira lá diante do Pai. Peça perdão dos seus pecados. E comece. Caí, Beatriz, caí. Quantas vezes eu caí? Levanta, filho, e vai te confessar. Limpa-te, purifica-te e começa de novo. É essa a vida do cristão. É essa a vida do cristão. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Vamos pedir um ministério que possa nos ajudar a pedir a mãezinha, a essa mãe que ama tanto você, que diz assim, te chama de filhinho hoje, filhinho, filhinha. Não estou eu aqui, sou sua mãe. Peça a ela, o que você veio buscar hoje aqui? Qual foi a graça que você veio buscar? Mas antes de pedir, vir com ela, com Deus, um propósito de vida, de conversão. Amém? Cantemos. Vamos pedir ao Senhor que venha com o seu Espírito Santo selar todas essas palavras no nosso coração. E que Ele possa nos fortalecer, porque humanamente, nas nossas próprias forças, não conseguimos. Não conseguimos. Mas com Ele, nós somos mais do que vencedores. E ela está do outro lado, pegando a sua mão. Filhinha, filhinho, ela está do seu lado, pegando a sua mão, para que você consiga dar o sim ao filho dela. É o propósito dela, te levar ao filho. Cantemos. Estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto
cheio de rosas neste lugar. A raiz